Olá, hoje nós vamos falar das emoções. Emoção é um termo que vem do latim, emovere, e quer dizer entrar em movimento. Isso significa que as emoções nos fazem agir. Elas não são boas ou más, elas são de acordo com o significado que nós damos a ela. As emoções são 5 emoções: alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Nós vamos falar a respeito do medo hoje. Outro dia nós vamos falar de outras emoções, mas hoje nós vamos falar do medo, porque o medo, ele faz com que as nossas crenças sejam cada vez mais fortes em nós. O medo, ele ativa o sistema luta-fuga. O que significa isso? Quando nós temos medo, nós vamos ou lutar ou fugir. Como mamífero que somos. Nós somos mamíferos como qualquer outro mamífero, nós nos esquecemos disso. Mas isso também acontece conosco. Quando nós somos atacados, nós vamos entrar no sistema luta ou fuga. Isso se chama sistema adrenocórtico-trófico. Esse sistema adrenocórtico-trófico, ele liga a hipófise com a pituitária, com a adrenal. E isso libera cortisol no nosso sangue, fazendo com que a gente entre num estado de estresse. Esse estresse, se fosse normal da natureza, ele seria um estresse de curto prazo. E isso não seria maléfico para nós, isso seria até benéfico, porque faria com que nós lutássemos ou com que nós fugíssemos. Mas não é bem isso que acontece conosco. Esse estresse se estende por bastante tempo e isso vai nos causar ansiedade. Então, nós precisamos estar atentos a esse medo, que é um medo psicológico, não é um medo biológico. Existem 2 tipos de medo: o medo psicológico e o medo biológico. Então, agora nós vamos explicar primeiramente o medo biológico. O medo biológico é um medo que nós e os mamíferos temos, porque o medo psicológico eles não têm, somente nós humanos. O medo biológico acontece da seguinte maneira. Vamos explicar para você como, por exemplo, uma zebra na savana africana. Ela é atacada por um leão. O sistema adrenocórtico-trófico dela vai entrar em ação e ela vai entrar no sistema luta ou fuga. O que acontece? Ela foge. Esse sistema é para ele estar ativo por poucos minutos, não por um tempo indeterminado. O que acontece com a zebra? O leão corre atrás dela. Se ela se der bem, o leão perde ela de vista e ela vai pastar na savana. Ela não fica pensando: nossa, mas e será que seu leão vai voltar? Nossa, mas será que e se o leão tivesse me pego? O que teria acontecido comigo? Será que eu teria morrido? Ela não fica nesse estresse, ela não fica divagando, ela não fica pensando a respeito do que teria acontecido se o leão tivesse pego ela. No outro caso, o estresse também acaba, porque o leão pega ela, mata ela e ela também não fica mais estressada. Esses 2 sistemas, essas 2 maneiras de olhar para esse sistema mostram que esse sistema é um sistema feito para ficar ativo por pouco tempo. Mas o que nós humanos fazemos? Nós ativamos esse sistema por muito tempo e o nosso cortisol fica alto na corrente sanguínea por muito tempo, fazendo com que nós entremos em estresse e ansiedade. E aí nós temos medo de muita coisa. E se você reparar bem, você tem medo de muita coisa que nunca te aconteceu. Você fez uma história dentro da tua cabeça em relação àquela situação ou em relação àquela pessoa. E toda essa história jamais fez parte da sua vida, a não ser no seu imaginário. Nós vamos falar a respeito do medo e do amor. Sempre nós achamos que o ódio era o oposto do amor. E não é verdade. O medo é o oposto do amor.
São duas forças contrárias vindas da mesma energia, como se fossem duas pontas de uma corda. De um lado está o amor, de outro lado está o medo. O medo te retrai, o medo te paralisa, o amor te expande, o amor te deixa mais forte. Então, nós precisamos ver que o medo faz com que você também saiba o que é amor. Assim como o preto e o branco, o masculino e o feminino, que são duas forças contrárias da mesma energia, a luz e a escuridão. Você só vai saber o que é amor sabendo o que é medo, porque nós vivemos na dualidade. Nós vivemos na dualidade e precisamos fazer comparações entre uma coisa e outra. O medo mostra que você tem dependência emocional. Todos nós que temos medo de uma maneira psicológica muito forte, temos dependência emocional. Dependência emocional é uma coisa que a maior parte das pessoas tem. Por quê? Porque nós não nos amamos o suficiente. Nós não amamos a nós mesmos. Porque se nós nos amássemos, nós não dependeríamos do amor do outro. A dependência emocional é a dependência do amor, do afeto, do carinho do outro. Como assim? O medo, ele faz com que a gente tenha que. Eu tenho que ir na casa do meu tio, que eu não gosto, no Natal, porque todo mundo vai. Se eu não for, eu vou ser meio que excluído da família. Eu tenho que fazer o que aquela minha amiga quer que eu faça. Porque se eu não fizer, muito provavelmente ela vai me deixar de lado. E eu não vou ser chamada para outras coisas. Eu tenho que falar de uma maneira adequada, uma maneira polida, mesmo que às vezes eu queira falar de uma maneira mais forte com alguém, porque se eu falar de uma maneira polida, eu vou ser aceita, e se eu falar de uma maneira mais forte, pode ser que eu seja excluída também. Então, o medo, ele é muito mostrador dessa dependência emocional. Ele deixa muito visível a dependência emocional pelo que nós fazemos, pelo ter que. Quando entra essas duas palavras no seu vocabulário, ter que, tenho que, pode ter certeza que você está agindo pelo medo. E é para satisfazer alguém. Mas nós podemos deixar de viver no modo ter que, se nós começamos a nos amar mais. E esse é um exercício que nós precisamos fazer conosco mesmo. Nós vamos falar mais profundamente dessa dependência emocional e desse se amar mais num próximo vídeo. Agora, continuando com o medo, vamos relembrar. O medo vem de uma memória do passado, que se você continua usando essa memória da mesma forma, usando o medo da mesma forma, se torna um padrão, e esse padrão vai fazer uma repetição no futuro. E você vai continuar vivendo esse mesmo medo que você viveu no passado, lá no futuro. Isso depende muito de como você olha para o medo. Então, você também pode olhar ele como um impulsionador de mudanças. Porque as mudanças, elas só ocorrem quando você faz a transposição do medo. Quantas vezes você conseguiu se superar? Se superar é o quê? Transpor o medo. É simplesmente ir além do medo.
ir além do que você achava que você podia ir. Mas para isso você precisa também transpor as lealdades invisíveis. Lealdades invisíveis é um tema bem forte, bem pesado, porque essas lealdades invisíveis são, na verdade, lealdades familiares. E você sente que não pode ir além do que o seu pai ou do que a sua mãe foi. Eu não vou falar aqui de religião, mas eu preciso falar uma coisa que existe na Bíblia e que ela foi muito mal interpretada. Porque assim, ensinamentos religiosos, eles estão sim no nosso inconsciente. Eles estão no inconsciente coletivo e nós fazemos parte da coletividade. Então foi ensinado assim: honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se vão bem na terra. Acontece que nós achamos que honrar pai e mãe é fazer igual a eles. E isso não é verdade. A verdade é que honrar pai e mãe é ser melhor que os nossos pais. É ser mais ativo, mais proativo. Na verdade, sim, é sim ser melhor que eles. Porque o que eles esperam de nós? Eles esperam que nós sejamos melhor que eles. Geralmente, uma geração é melhor que a sua geração anterior. É assim que as coisas acontecem. Então, por lealdades invisíveis, o que acontece? Nós não vamos além do que os nossos pais foram e nós nos frustramos. Mas assim, por essas lealdades invisíveis, nós podemos olhar também que os nossos pais, eles não nos ensinaram o que eles não viveram, porque eles não conseguiam nos ensinar o que eles não viveram. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o medo do êxito. Tem muita gente que tem esse medo do êxito. E eu vou te falar uma coisa, vou te contar um segredo. Esse era um medo muito forte meu. Muito difícil de eu ultrapassar ele. Mas eu cheguei no lugar de me superar. E o medo foi um impulsionador para mim. Medo de se destacar. Meus pais tinham medo de se destacar. Meu pai tinha medo de se destacar. Sempre um dos pais tem isso. E o que acontece? Eles te ensinam que você não deve se destacar. Porque se você se destacar, você vai ser alvo de críticas. Você vai chamar atenção. E você vai cada vez mais estar na pressão. Cada vez mais você vai ser pressionado para que você cresça, você vai ser criticado, você vai ser julgado. Hoje, tendo internet, você pode ser cancelado, bloqueado. Por quê? Porque você está se destacando. Então, esse medo do êxito, muitas vezes não é um medo de fracassar, mas é realmente o medo do sucesso. E aí acontece uma coisa que nós chamamos de ter um perseguidor interno. Isso se chama o paradoxo do perseguidor interno. Porque quanto mais você se destaca, mais você aumenta as suas metas. E daí você aumenta as suas metas e você tem mais força. E esse perseguidor interno vai cada vez querendo que você tenha mais força. E ele vai tendo também cada vez mais força para te perseguir. Então, é mais ou menos como se fosse um círculo vicioso. Você aumenta as suas metas e você se sente pressionado. E daí você consegue vencer. E daí você aumenta as suas metas de novo. E você se sente pressionado. Não só pressionado por você, mas pressionado pelas pessoas que estão à sua volta, que estão te criticando, que estão olhando para você, você está chamando atenção. E isso
às vezes não é bom para as outras pessoas. Esse é o seu perseguidor interno.